A família Bolsonaro e integrantes do PL entraram em pânico com a candidatura de Alexandre Ramagem, porque Ramagem, segundo as pesquisas de intenção de votos, corre um sério risco de ficar fora do segundo turno. E todo mundo sabe que o ano de 2024 é decisivo para Bolsonaro e também para o PL. O PL pode abandonar Bolsonaro se o desempenho do partido não for o esperado na campanha municipal. Então há esse desespero com a candidatura de Ramagem. Ele está levando broncas, está sendo pressionado pela família Bolsonaro, porque a derrota de Ramagem é uma derrota pessoal do ex-presidente, que prejudicou a candidatura do Ramagem ao se empenhar pessoalmente pela soltura do Chiquinho Brazão. Mas eu quero saber como que está a candidatura do candidato bolsonarista na sua cidade, no Rio de Janeiro ou em outra cidade. E mais ainda, você acredita que Ramagem pode ficar fora do segundo turno? Seria uma derrota pessoal de Bolsonaro? Se você quer a derrota do Ramagem, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Segundo as pesquisas mais recentes para o Rio de Janeiro, a situação do Alexandre Ramagem não tá boa. E por isso que o PL e o clã Bolsonaro, porque Ramagem é um candidato da família Bolsonaro, entraram em pânico. Segundo pesquisa da Real Time Big Data, o Eduardo Paes, o atual prefeito da cidade, tem 40% das intenções de votos. Ele pode até mesmo levar no primeiro turno. Já o Alexandre Ramagem aparece na segunda posição, com 13% dos votos, empatado na margem de erro com o Tarcísio Mota, do PSOL, que tem 9%. Ou seja, Alexandre Ramagem corre um sério risco de ficar fora do segundo turno, o que seria algo devastador para o Bolsonaro e também para o PL, porque Bolsonaro é do Rio de Janeiro. Segundo o indexador ou unificador das pesquisas feito pela CNN, Ramagem e o Tarcísio Mota estão empatados. Ramagem tem 9, Tarcísio Mota tem 8. Ou seja, é uma situação desesperadora. E por esse motivo, segundo a Bela Megali do O Globo, o clã Bolsonaro e integrantes do PL estão dando broncas e mais broncas no Alexandre Ramagem. Porque na visão de todos, falta uma iniciativa do Ramagem para de fato entrar na disputa, para de fato começar a atuar. E quanto mais tempo ele demora, mais difícil vai ficando a candidatura dele. Porque o Eduardo Paes é super favorito. E talvez o objetivo do PL nem seja vencer o Rio de Janeiro, mas evitar uma derrota humilhante, deixando Ramagem até mesmo fora do segundo turno. Ramagem tem falado que ele tem estudado a cidade, estudado as políticas do Rio de Janeiro, porque o Eduardo Paes conhece como ninguém aquela cidade. E para debater com ele sobre o Rio de Janeiro, só tendo muito conhecimento. O que Ramagem, por ser bolsonarista, em essência, não tem. Só que essas críticas já estão sendo feitas há meses, desde agosto, setembro do ano passado. Ramagem tem se concentrado muito em atacar Lula, ao invés de atacar o Eduardo Paes, que é o seu principal concorrente. O problema para a família Bolsonaro é que Ramagem foi uma escolha pessoal do Bolsonaro. É diferente do que aconteceu em São Paulo. Em São Paulo, com o Ricardo Nunes, o atual prefeito, que nem é do PL, Bolsonaro teve que engolir essa candidatura. Não teve muito que o ex-presidente pudesse fazer, ele simplesmente teve que aceitar. Porque ali em São Paulo existe todo o interesse do Valdemar Costa Neto de ter o Ricardo Nunes como sendo o seu trampolim para a candidatura ao Senado. Nem mesmo a vice ou o vice-prefeito do Ricardo Nunes, o Bolsonaro está tendo muita força para poder escolher. Então, se Nunes perder para Boulos, o Bolsonaro pode falar, não era o meu candidato. E assim ele se blinda de um enfraquecimento político. Diferentemente de Ramagem, porque Bolsonaro se empenhou pessoalmente por essa candidatura. O Rio de Janeiro é o reduto de Bolsonaro. Foi ali que Bolsonaro surgiu. Bolsonaro foi vereador da cidade. Carlos é candidato a vereador do Rio de Janeiro. E Bolsonaro escolheu pessoalmente o nome de Ramagem. Então ele está muito envolvido. Se Ramagem perder, é uma derrota também do próprio Bolsonaro. É uma derrota direta em um ano que é decisivo. Porque se em 2023 nós e várias outras pessoas especulamos que Bolsonaro ficou enfraquecido e perdeu o capital político, agora em 2024 nós vamos ter a grande confirmação. Porque em 2023 nós vimos Bolsonaro fracassar ou fiascar em eventos. Nós vimos também Bolsonaro completamente abandonado pelos seus apoiadores nos depoimentos que ele prestou periodicamente no ano passado. E até mesmo agora em 2024. Vários eventos que não tiveram ninguém. O evento recente que Bolsonaro esteve em João Pessoa, ele reclamou, brigou com os apoiadores porque eles não o recepcionaram no aeroporto.
Existe todo um jogo de imagens e filmagem de Bolsonaro e de sua equipe para parecer que ele é apoiado por uma multidão, o que ele não é. Com exceção do evento em São Paulo, que foi organizado por Silas Malafaia, todos os outros eventos foram um fiasco para Bolsonaro. Então ele precisa, agora em 2024, confirmar que ele mantém o seu capital político. E nós vamos ter a confirmação da derrocada política de Bolsonaro agora em 2024. E é um ano decisivo porque o PL precisa das prefeituras, de olho em 2026, quando o PL pretende alcançar uma quantidade absurda de senadores. O problema, pessoal, é que no PL existe uma crise e uma divisão, um racha entre os bolsonaristas e os integrantes mais antigos do PL. Eles querem disputar para saber quem que vai dominar o partido. E é claro que tudo isso atrapalha as pretensões. Segundo o Poder 360, há alguns meses, Poder 360 é um site. Esse racha interno do PL fez o partido recalcular as suas pretensões para as prefeituras. E a gente tem visto isso acontecer. O PL começou com o objetivo de 1.500 prefeituras. Agora eles já estão falando em 1.000. E as investigações contra Bolsonaro e Valdemar Costa Neto os impedem de conversar. Bolsonaro e o Costa Neto não podem se encontrar, eles não podem se articular, não podem preparar as estratégias para a campanha municipal. Ou seja, tudo dificulta ainda mais a situação do partido e a situação de Bolsonaro. Josias de Souza, do UOL, disse que, faz um tempo também, que o Valdemar Costa Neto ele tem aparecido muito. E eu concordo com o Josias. O boy, como é o apelido do Costa Neto, não é um político de frente, de palco. Ele é um político do bastidor. Então se o Costa Neto está aparecendo tanto assim é porque a situação não está boa. E ele faz acenos ao governo. Porque na visão do Josias de Souza, e eu concordo com isso, o Costa Neto está com um pé nas duas canoas. Um pé no bolsonarismo e um pé no governo. Porque existe uma ala do PL que é governista, principalmente do Nordeste. E o Costa Neto não pode abandonar essas pessoas, porque se ele abandonar essa ala do partido, os bolsonaristas vão dominá-lo. E ele perde o fundo partidário bilionário. Mas Costa Neto, ele fica com o pé nas duas canoas, esperando justamente o desempenho da campanha municipal. Porque aí Costa Neto vai saber se ele pode ou não abandonar Bolsonaro. É um ano totalmente decisivo. Alexandre Ramagem agora precisa dar um push na sua candidatura. Porque se isso não acontecer, vai complicar. Mas olha só como o Bolsonaro atrapalhou completamente os planos do seu candidato. Vai começar, a partir dessa semana, as inserções dos pré-candidatos na televisão. Alexandre Ramagem gravou várias peças com a família Bolsonaro, com o casal Bolsonaro, Bolsonaro e Michele. Ele quer atrelar a imagem dele, ficando cada vez mais identificado com Bolsonaro e também com Michele. Bolsonaro vai ter lá uma peça que ele vai apertar a mão do Alexandre Ramagem, mostrando um elo de confiança. E para Michele Bolsonaro, vão ser peças de bate-papo, tá? E para Michele Bolsonaro, o Alexandre Ramagem vai falar que ele é muito preocupado, que a sua pauta prioritária é justamente a segurança pública. Um tema muito sensível no Rio de Janeiro, pelos motivos óbvios que todo mundo já está bem cansado de saber e conhecer. O problema é que o Bolsonaro arrebentou com a candidatura do Ramagem e justamente com essa pauta, por quê? Porque o Bolsonaro saiu em defesa do Chiquinho Brasão. Bolsonaro se empenhou pessoalmente pela soltura do Brasão, tendo assim uma derrota direta, porque ele não conseguiu se articular politicamente e deu à oposição, principalmente ao PT, os argumentos para associarem a família Bolsonaro e os bolsonaristas às milícias, o que no Rio de Janeiro é fatal. Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, falou: isso vai dar problema. Vamos recuar na nossa posição. Bolsonaro não quis bater o pé, quis ir para cima. E, além de sofrer a derrota política, sofreu uma derrota muito dura para a campanha. Vocês acham que Tarcísio Mota, do partido de Marielle, não vai atacar o Alexandre Ramagem? A respeito disso? É claro que vai. É claro que vai. O posicionamento de Bolsonaro, inexplicável, injustificável. A não ser que fosse um posicionamento para defender o Flávio. Porque Chiquinho Brasão tem negócios em Rio das Pedras, onde Flávio Bolsonaro tem ali negócios obscuros. Se não for para proteger o Flávio, foi um erro imenso. Porque Tarcísio Mota vai usar. O seu partido, você, Bolsonaro, falam de segurança pública, mas você defende miliciano.
Você quis a soltura do miliciano Chiquinho Brazão, que matou Marielle Franco. É, Bolsonaro. Erros atrás de erros. E agora os caras querem dar bronca no Ramagem? Aí não, né?